E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos vídeos sobre Postman e agora a gente vai falar sobre o Runner, que é uma função que o Postman tem para executar vários testes ao mesmo tempo, tá bom? Quando eu falo de teste, eu falo de requisições. Então é muito importante que você tenha visto as aulas anteriores, tenha alguma collection pronto aí para a gente conseguir, para fazer sentido, né? Essa aula para você, tá? Esse vídeo aqui. Então, se você não viu, dá uma olhada na playlist que vai estar no final, ou um card aqui na descrição, ou alguns vídeos específicos de Postman, que a gente criou as collections todas lá, beleza? Então agora vamos pro nosso vídeo aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar pro outro jeito, então acho que vai ficar melhor assim. Aí fica legal, beleza. Trazer pra cá porque eu acho que eu vou ficar na frente depois. Então, beleza, eu tenho as minhas collections aqui. Eu estou usando a collection do Severest, mas eu poderia estar usando também um do Faker API, e tanto faz, tá? Todos iam dar certo. O que a gente vai fazer para a gente executar esse runner? A gente vai clicar com o botão direito, ou a gente pode vir simplesmente nos três pontinhos aqui. E a gente vai executar esse Run Collection, tá? Não executar, né? A gente só vai clicar aqui, beleza? E clicando aqui, eu tô colocando aqui na frente, né? Deixa eu deixar assim, ó. Isso, beleza. Que eu tô com. Aqui, ó. Minhas outras redes sociais estão aqui embaixo. Então, se tiver interesse a me procurar lá, então procuro lá que é Ages Machado, beleza? Então agora vamos voltar pro foco do nosso vídeo. Então é só você clicar nos três pontinhos ou com o botão direito e vir no Run Collection, tá bom? Quando eu venho pro Run Collection, ele vai abrir esse runner aqui. Então esse aqui é o nome dele, esse runner. Que eu posso configurar algumas coisas aqui para eu executar isso, tá bom? Então posso colocar, por exemplo, a persistir o response, quantas interações, se eu quero um delay entre elas, se eu quero agendar, se eu quero executar isso pelo CLI, né, por linha de comando, então posso pegar e copiar isso aqui e executar. Mas o mais legal aqui pra gente nesse momento é só executar pelo run manually, tá bom? Executar manualmente. Então, eu tô aqui com o meu CRUD da API do usuário, então eu vou criar, vou ler um usuário, vou atualizar, vou ler ele de novo e depois vou deletar. Eu não sei se ele tá com testes aqui, deixa eu ver, ele tá com alguns testes sim. Então, legal, isso aqui é bem legal, porque esse é o grande valor que a gente tem utilizando o runner, né? Ele vai conseguir executar, vai executar os testes e vai falar se vai dar algum problema ou não. Agora tá demorando um pouco aqui, deve ser alguma coisa do servidor. Isso aí, olha só que legal. Ele executa os testes, ele mostra se passou ou não, e aqui eu consigo ver todo o response também. Então, eu executei esse todo, executei esse daqui, aí eu fiz a alteração, né? E depois eu consigo ver aqui a alteração do. Foi pro um, né? E depois a estar deletado. E ele executa todos os testes, né? Então se eu, por exemplo, vou fazer o de deletar aqui e vou querer esperar um 201. Então ele vai executar, vai passar, porque vai dar certo, mas ele vai falhar nesse teste. Então se eu executar novamente, vamos lá, aconteceu, not test found, vamos, vamos lá. Run again? Beleza. Não entendi o que aconteceu. Vamos lá, ó. Olha, ele falhou aqui então. Ele mostrou que tem uma falha. E o teste que falhou, né? Na verdade a gente forçou essa falha, né? Isso aqui é um 200, tá? Pra tá dando certo. Mas é legal que a gente consegue. Ele mostra onde falhou e se a gente quiser a gente pode ainda exportar os meus resultados. Vou exportar aqui para minha área de trabalho. Deixa eu pegar e abrir isso aqui. Isso vai vir como JSON? Ah, ele vai vir como JSON, ó. Seria legal a gente conseguir abrir esse JSON de outra forma, hein? O ideal seria se a gente conseguisse. Ah, isso eu vou conseguir só com o Newman mesmo. Então eu vou ter que ficar à mercê desse JSON aqui. Mas se eu conseguisse executar com o Newman, que inclusive vai ser uma aula mais para frente, a gente consegue ter um HTML bem certinho com isso daí. Igual quando a gente executa os testes com o Robot Framework e a gente tem o HTML. Mas esse JSON aqui, se a gente tratar esse JSON, a gente consegue já utilizar isso para ver os resultados, né? E mais uma coisa quanto ao runner, que a gente tem que tomar cuidado que a gente está usando uma versão gratuita, né?
Então, tem limite máximo de requisições que a gente consegue, de vezes que a gente consegue executar esse runner, tá bom? Então depois vocês dão uma olhada lá no site certinho para ver quantas vezes são. Se eu não me engano, é em torno de 25, algo do tipo. Eu que trabalho com teste API já cheguei a executar um monte num dia só, porque eu estava fazendo um refactor em um monte de collections e eu fiquei incapacitado de utilizar isso aqui acho que por uma semana. Então você só dá uma olhada a quantidade de vezes para ver, para vocês não ficarem travados quanto a isso, beleza? Então esse é meu último recado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar um comentário, beleza? Até mais.